começar agradecendo ao professor Rodrigo e também à professora Carla pela gentileza do convite, dizer que é uma alegria participar desse painel com vocês, compartilhar esse espaço com a professora Cíntia, professora Marisa também. O meu nome é Graciele Costa Ferreira, eu sou professora na Escola de Serviço Social, parou? Ah, ok. No departamento, opa, não quer funcionar? No departamento de Política Social. Eu sou pós-doutora em serviço social e eu acabei de concluir uma especialização em inteligência artificial e ciência de dados. Então, comparado aqui com o restante da mesa, se a Marisa falou que o pessoal aqui é hard, eu seria uma Nutella, né? Vamos dizer assim. Atualmente eu sou coordenadora do curso IA para Elas, que é um curso em parceria com o Ministério das Mulheres e com a Prefeitura do Rio, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E eu acho que é importante a gente pensar, eu gosto sempre de começar com essa pergunta, né? Por que que uma assistente social se meteu nessa área de inteligência artificial? E foi justamente por conta da minha relação como estudante e professora que eu decidi me enveredar a pesquisar, estudar e agora trabalhar também um pouco com esse campo. Isso aconteceu em 2022, na minha primeira aula. Tá tudo bem, tá tudo você vai. Isso aconteceu em 2022, na minha primeira aula como pesquisadora visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A professora deu lá o bom dia, apresentou o programa e na leitura do programa, Cintia, a primeira coisa que ela falou foi: não está autorizado o uso de ChatGPT nessa disciplina para nenhum tipo de trabalho. Eu falei, gente, mas ChatGPT, o que que seria isso, né? Depois saí da aula, fui pesquisar e no cotidiano vivendo ali no país, era diário o noticiário local e nacional a seguinte pergunta, né? As escolas, as universidades, elas vão sobreviver à inteligência artificial? Essa era a principal pergunta que rondava ali aquele momento, 2022, e que agora acredito que continua rondando entre nós, porque a visita não saiu da sala. A visita entrou na sala, mudou o cenário, trocou o sofá, tirou a televisão e definiu para nós o que nós deveríamos ouvir, assistir, comprar e conviver. A visita foi um pouquinho além do que nós esperamos de uma visita. Abusado. Naquele mesmo período, então, vocês querem que eu pouquinho aqui? Tem uma técnica? Um, dois, três. Vamos ver aqui, ficar quietinho. Então, naquele momento, isso me inquietou profundamente, porque eu comecei a perceber que talvez a pergunta que estava sendo feita não era uma pergunta correta. A IA vai substituir o trabalho dos professores na universidade, nas escolas? E é a mesma pergunta que vai para o campo do trabalho em geral, né? A IA vai nos substituir no âmbito do trabalho? A IA vai substituir o pensamento humano? Essas perguntas, elas são interessantes, mas no final das contas, elas ocultam algo que é mais profundo. A IA, ela não está criando uma crise no campo da educação. A IA, ela está revelando uma crise que já é denunciada há muitas décadas por quem trabalha no campo da educação. Ela torna visível um modelo educacional que é falido, um modelo educacional que mostra aquilo que Paulo Freire, né, chamou de uma educação meramente bancária. Então, que tipo de sociedade é essa que produz um modelo de educação que torna possível cogitar que sim será relevante substituir professores humanos por máquinas? Que tipo de sociedade é essa? É uma sociedade que o sistema de educação se construiu, se consolidou a partir da ideia de que ensinar é depositar informações e que nós estamos aqui numa mesa, vocês se sentam aí do outro lado, ficam em silêncio, anotam o que a gente tem para dizer e participam depois de um exame para saber se vocês memorizaram e entenderam o que nós dissemos aqui. E às vezes, dependendo do professor, se sair uma vírgula do lugar, vai perder ponto. Então, veja bem, só faz sentido cogitar que a inteligência artificial vai substituir o trabalho de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, numa forma de sociedade em que a educação, no nosso exercício ali profissional, se transformou justamente em práticas e atividades que a IA faz muito melhor do que nós, pessoal. Nós modelamos um sistema de aprendizagem nas universidades, nas escolas, baseado em princípios de eficiência,
eficácia, padronização, desempenho que tem que ser mensurável, memorização para reprodução de conteúdo, uma avaliação que só vale se você acertar. Se você errar, não serve. Uma performance que tem que ser individual. O coletivo não importa. Se você tem seu CR garantido, está ótimo. Se você conseguiu ali tirar o 10, está ótimo. A cooperação não faz parte desse contexto. E é nesse mesmo contexto educacional que nós, professores, tanto da educação básica, mas também da educação superior, passamos a ser exigidos a realizar uma série de tarefas operacionais que têm que ser igualmente mensuráveis. Se os estudantes eles são o tempo inteiro avaliados a partir dessa lógica, nós também somos avaliados e cobrados cada vez mais para seguirmos uma ideia de que a forma de dar aula é transmissão de conteúdo, falando, como a gente está fazendo agora, escrevendo no quadro, ou apresentando um slide, elaborando provas e listas de exercícios, corrigindo a avaliação na linha do certo ou errado, realizando trabalho burocrático, que é cada vez mais massivo entre nós, preenchendo plataformas. E num cenário em que os profissionais da educação não são só precarizados, Carla, eles são cada vez mais desvalorizados e acusados, tá? Enquanto sociedade, de não poder interferir e não poder produzir, dentro do contexto de sala de aula, discussões fora desse beabá indicado ali pelos manuais mais técnicos, né? Que supostamente defendem uma educação neutra. A gente sabe que não existe neutralidade no campo da educação, tampouco no campo da tecnologia. E claro, com turmas, Rodrigo, tão lotadas que você mal tem condições de saber o nome daquele sujeito. Que dirá saber qual é a condição de aprendizagem, qual é a dificuldade, ou melhor, a potencialidade de cada estudante. Como a Carla falou, isso não se aplica só à educação, hoje, que é do sistema básico, né? Ali do fundamental e do médio. A gente está falando da educação superior seguindo a mesma lógica. Então, se nós passamos a compreender professores, né, como pessoas que executam apenas esse conjunto de tarefas, faz sim, gente, sentido dizer que nós podemos ser substituídos por um IA, Rodrigo. Nos modelos, né, de IA generativa, eles fazem isso muito melhor do que nós. Eles transmitem informação melhor do que nós, organizam conteúdo melhor do que nós, respondem perguntas, se são certas ou erradas é outro assunto, de uma maneira melhor, muitas vezes organizada, e produzem textos e fazem isso, gente, numa velocidade, numa escala e num volume que é infinitamente superior ao nosso. Então, é precisamente que aqui, me parece, é que reside a crise na educação tradicional, que a IA escancara. Então, a tecnologia, ela não está pairando no ar. Não é que a visita entrou na nossa sala do nada. Ela veio aqui, um dia ela apareceu. Como a Carla explicou muito bem, a popularização disso, sem antes nós termos condições de exatamente produzir uma crítica, uma mudança na lógica de conceber a educação e vê-la, como a Carla falou brilhantemente aqui, como uma obrigação, encontra uma tempestade perfeita. Então, veja, a IA, ela expressa as contradições que a nossa sociedade já revela, ou oculta muitas vezes. A IA não é só algoritmos, ela também é a ideia de se pensar como esses algoritmos, eles são organizados. A professora Marisa explicou aqui muito bem. Mas para quem? A serviço de quem? Para o lucro de quem? Nas decisões de quem? Em termos políticos, econômicos, éticos, e aí nós podemos dizer das implicações raciais, de gênero, de território, de classe, que isso revela. Compreender criticamente essas bases que a IA se fundamenta é também nos exigir os seguintes questionamentos: quem produz os dados? Quem controla a infraestrutura? Qual o lugar da soberania nacional nisso? Quem define os critérios para a incorporação desses sistemas nos sistemas educacionais, tá? Porque a grande novidade agora de muitos governos estaduais e prefeituras é a implementação rápida de IA como suposto assistente ali, ou do professor ou do estudante através de plataformas. Então, como, nesse cenário, a IA pode estar contribuindo para um aprofundamento de desigualdades? Primeiro, dividindo entre aqueles que não têm acesso nenhum, nem à internet, nem a celular, nem nada, aqueles que têm um acesso que é o gratuito, né? Você usa ali aquele modelinho gratuito com uma versão bem limitada,
e aquele que vai ter o modelo full, aquele modelo que é pago e você vai poder acessar o melhor que a ferramenta tem para oferecer. Isso vai produzindo e reproduzindo uma lógica de desigualdades na maneira como a gente acessa, compreende e constrói o conhecimento também. Então, a IA, nesse contexto, pessoal, ela permanece entre nós como essa visita, revelando como as nossas instituições, ao se organizarem a partir das perspectivas de eficiência, produtividade, mensuração e comparação, ela está nos levando, sim, a um eterno questionamento sobre qual é o lugar da educação. Qual que a primeira coisa que eu me perguntei quando eu comecei a entrar nesse universo da IA é: qual será o nosso lugar como educadores? Qual será o nosso lugar, Cíntia? Porque se nós estamos avaliando a partir de indicadores de produtividade e somos avaliados por indicadores de produtividade, os programas de pós-graduação recebem ou não financiamento a partir de indicadores de produtividade. A gente aqui tem que produzir um artigo por ano, pelo menos. Gente, a IA faz isso muito melhor do que nós. Não existe possibilidade de você produzir conhecimento criativo, original, anualmente, em série, em escala, validado por pares. Então, essas métricas, elas estão nos dizendo que sim, a IA poderá nos substituir. Para concluir, me parece que um ponto que é curioso, né, é o quanto essas formas de mensurar a lógica da educação a partir de indicadores, ela não consegue capturar e, portanto, não se valoriza os princípios que são fundamentais para mim na educação, que é exatamente aquilo que nos faz, como coletivo, produzir conhecimento socialmente relevante. Ou seja, uma docência que é baseada nos princípios de uma educação que é libertadora, sim, que é crítica, sim, que contribui para a sua comunidade local e para o seu país, que trabalha, sim, com rigor técnico, teórico e científico, mas sem abrir mão da ideia de que curiosidade é fundamental, mas isso não é avaliado nos indicadores. Que o vínculo que você estabelece com o estudante, às vezes, é muito mais importante do que o que você está falando para ele, porque o vínculo pode estimular que ele sozinho construa autonomia para pesquisar e seguir a sua carreira. Que a coragem de se formular uma pergunta, quando você estimula, instiga o estudante, isso é muito mais valioso do que os indicadores que nós temos sido cobrados e exigidos para dizer se a educação vale ou não vale a pena de ser financiada. A transformação de uma vida de estudante que te encontra daqui a 20 anos, sim, te diz: professor, eu consegui, porque na sua disciplina, alguém que falou, você deu aula para mim. Eu vi aqui na hora que você chegou. Você deu aula para mim e foi muito importante a sua presença como professora na minha vida. Mas isso não é avaliado pelos indicadores que nós temos e que determinam o financiamento do nosso sistema educacional, pessoal. A IA, até então, né, não substitui isso. É o vínculo, é o afeto, é a troca. Eu estou dizendo que até então, tá? Porque daqui 5 anos a gente não sabe. Então, me parece, Rodrigo, que a gente tem aqui uma armadilha, talvez, né? A gente vai resistir ou a gente vai abraçar? Eu abraçaria com resistência, eu não tenho nenhum problema. Eu abraço ela e digo: tá bom, mas não tô, como a Carla falou, confiando 100%, tá? Eu sei o que você quer. Vamos aqui construir uma parceria. Algumas coisas eu posso recorrer a você para trabalho que é repetitivo, não tem problema nenhum, mas pensar a incorporação da inteligência artificial no contexto da educação é pensar que nós precisamos lutar para não abrir mão daquilo que faz a educação uma experiência que é humana. Isso envolve a troca, isso envolve o afeto, isso envolve deixar o lugar da individualidade como fator principal e nos colocar eternamente como estudantes mais do que professores. É entender que nós não só inspiramos, mas nós somos cotidianamente inspirados. É se permitir formar e se formar. Olha o homem chegando. Formar e ser formado. É conviver com a diferença. Ele está atrasado, o homem está atrasado. Mas, enfim, é sonhar, mas realizar junto. Então, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade, parece uma coisa meio neoliberal, né? Na crise a gente viu uma oportunidade, mas eu vejo aqui uma grande oportunidade, que é o de repensar esse modelo educacional. Esse modelo educacional não se sustenta com essa forma que a IA tem se desenvolvido de uma maneira muito acelerada. Daqui 50 anos, o que a gente está vendo como o principal foco de educação não me parece que se sustentará. E isso exigirá de nós pensarmos coletivamente
qual tipo de educação nós queremos e podemos, fazê-la, e né? como fazer. Muito obrigada.